despertar da paranormalidade. Sim, como isso desperta na sua vida? Está incomodando você? Não está incomodando? Por que está na sua vida? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, vamos falar hoje. Se você gostar do vídeo, lá no final você curte o vídeo, né? Se inscreve no canal, mas nós vamos falar hoje sobre esse despertar da paranormalidade. Você me vê muito falando sobre especificamente mediunidade, né? Em muitas das vezes. Hoje a gente vai abrir um pouco mais o leque. Como estudioso das paranormalidades, através da parapsicologia, vamos dividir, né? Nós temos lá nas paranormalidades, nós temos essa compreensão dessa possibilidade da vida após a morte. Se existe uma possibilidade de vida após a morte, nós podemos, de repente, ter comunicações com essas pessoas que já se foram. Este tipo de comunicação na paranormalidade é classificado como mediunismo ou mediunidade. É claro que existem outras, como telepatia, a clarividência, a psicocinese, né? Então todas essas outras capacidades que o ser humano pode ter, e algumas até muito específicas, como por exemplo a micropsicocinese, que a gente chama de micro-PK, que é a capacidade de você conseguir alterar o funcionamento de equipamentos eletrônicos com a sua mente, tá? E todas essas capacidades já foram exploradas, testadas, já escreveram estudos, livros e tudo mais, e o ser humano tem, simplesmente tem. E o que eu quero exatamente explicar para você neste vídeo sobre esse despertar? Nós estamos passando por um momento em que as pessoas estão se potencializando nisso. Aquelas pessoas que não tinham paranormalidades estão começando a ter. Lembra que eu falei? A mediunidade, telecinese, né? A capacidade de clarividência. Esqueci de falar. A pré-cognição, a retrocognição, que são a capacidade, né, de você ver o futuro ou você enxergar o passado, né? Então vejam que as pessoas que aparentemente não tinham estão começando a perceber que têm e que já tinham há muito tempo, mas só agora pararam para prestar atenção. Muitas pessoas estão pesquisando essas capacidades, como por exemplo, existe um cientista indiano da área de psicologia, não me lembro agora, Jagdeep Parish, se eu não estou enganado, escreveu um livro chamado Intuição na Administração. Sim, que os administradores, os grandes administradores de empresa, usam esta capacidade que é muito ligada à paranormalidade, de você conseguir, analisando dados, você não ir simplesmente pelo dado, mas saber qual dado é melhor. E como é que você vai saber? Intuição, né? De você olhar uma pesquisa, olhar números, olhar um balanço, observar um mercado e saber para onde eu vou e usar essa capacidade intuitiva. Então vejam que essas capacidades estão despertando cada vez mais nas pessoas. E nós precisamos compreender, meus amigos, você que já estudou, já fez lá, né, colégio, que já ouviu falar, por exemplo, de um cara, né, chamado Charles Darwin. Charles Darwin, ele desenvolveu, né, ele criou a teoria da evolução das espécies, essa teoria que fala como nós evoluímos, como os répteis evoluíram e uma série de animais, desde o réptil até o mamífero de hoje. Sim, talvez você esteja pensando, mas Anderson, o que isso tem a ver, evolução, com paranormalidade ou mediunidade? Talvez você acredite, por ter visto isso lá na escola, e tenha acreditado que o que Charles Darwin falou do ser humano evoluir lá do tempo dos dinossauros, né, ou antes, e passando por todos aqueles períodos, né, chegando até a nossa idade moderna, você pensa assim, olha, que legal, evoluímos então, parou por aqui. Não. O ser humano não para de evoluir. Nenhum ser para de evoluir. Nem as plantas param de evoluir. Tudo continua evoluindo, não parou. Não estagnou, nós não chegamos em uma espécie de status quo ou de primazia da natureza e que aqui acabou tudo que era possível. Não.
nós continuamos evoluindo como seres. E agora nós estamos muito em uma época onde evolui aqui, na mente, na consciência, em como nós desenvolvemos isso. E um desses pontos de desenvolvimento é a paranormalidade. Talvez você se pergunte, mas Anderson, para que vamos ter paranormalidade? Ah, para ver espírito? Não, isso é muito simplista. Isso seria uma ideia muito rasa, muito básica de ser só para isso, só para falar com os mortos. Isso é também para nós aprendermos a abordar esta outra dimensão que se comunica conosco, que traz informações para nós. Porém, é muito além disso. O ser humano, nós aprendemos na escola que nós temos os 5 sentidos. O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, né? E nós ficamos parados nisso. E nós acreditamos que tudo que está fora disso não existe. Porém, a própria ciência já fala de sentidos novos e diferentes e aceitos, como, por exemplo, a interocepção, que é você ter uma percepção de dentro do seu corpo, do estado dele interior. Então veja que já tem coisas que estão fora, num conhecimento comum. Estas outras percepções, elas vêm para complementar. E eu estou falando de que percepções? Percepções extrasensoriais, que vêm da sua paranormalidade, são chamadas de paranormalidades. Então, por exemplo, quando você quer conversar com outra pessoa muito, e você tem um desejo de falar uma coisa importante para outra pessoa, de expressar algo, talvez nem precise ser tão importante assim, e você pensa, olha, eu acho que eu vou telefonar para fulano. E aí você pensa, já eu vou fazer isso. 30 segundos depois, 60 segundos depois, né, ou alguns minutinhos, aquela pessoa que você pensou em ligar, liga para você. E aí você diz assim, coincidência? Né? As pessoas costumam dizer, é uma transmissão de pensamento, né? Transmitiu o pensamento, que é a telepatia, uma comunicação telepática. Você desejou, este desejo fez você enviar mentalmente este desejo para outra pessoa, visualizando ela e dizendo, fulano de tal, eu preciso falar com você. Essa pessoa lá do outro lado, sem perceber, automaticamente é como se ela visse a sua foto na frente dela, com um desejo de falar com você. E aí ela pensa naturalmente, eu acho que eu vou ligar para fulano, me deu uma vontade de ligar para fulano, porque me veio na cabeça agora a imagem dele. As pessoas não conseguem definir que isso é telepatia. E aí depois ela ri e diz, nossa, que coincidência. Sim, você pode rir, claro, é saudável. Mas nós temos que entender que aí existe o elemento telepatia, porque isso não acontece uma vez na sua vida. E nem acontece só com você e com os vizinhos, não acontecem. Acontece com todo mundo, variavelmente. Porque a gente não pensa em fazer isso proposital. E quanto mais você pensa proposital, talvez você não consiga tão fácil. Por que isso acontece? O nosso cérebro é treinado desde os primórdios do tempo a economizar energia. Ele não quer gastar energia. Ele também quer fugir da dor e angariar para a vida do corpo o prazer, que é para ele liberar os seus hormônios, né, neurotransmissores, onde ele se sente bem. Então, o cérebro nosso está aprendendo e evoluindo para compreender que quando eu desejo algo, eu envio aquela mensagem telepaticamente. Eu já mando para o universo para alcançar aquela pessoa que eu quero alcançar. E aí você manda a mensagem telepática. Quando você tem um problema para resolver no outro dia e você não teve ainda a forma como resolver, muitas vezes a sua mente tem uma pré-cognição. De alguma forma você vê uma imagem do que acontecerá no outro dia e você resolvendo esse problema. Ou uma coisa que você nem sabe que vai acontecer, você nem tem ideia que esse problema existe, mas você vê a imagem antes. Seja em uma alucinação, sentadinho no sofá, assistindo um filme, seja num sonho, de forma alucinatória em um sonho. E quando eu falo alucinação, é meramente um termo técnico e científico, não é
dizendo que você está alucinando e você ficou maluco. Não, é um termo técnico científico usado na parapsicologia. É visto de forma alucinatória. E aí você tem o quê? A forma de se preparar para aquilo que vai acontecer. Então, existem muitas formas de o nosso cérebro alcançar a informação necessária, a informação que ele precisa. Né? Muitas vezes as pessoas, por exemplo, quando estão com uma emoção forte guardada, com algum problema para resolver, algo que elas estão segurando e gostariam de expressar, acontece de objetos em casa caírem, se moverem, ponteiro do relógio adiantar, né? Um espelho quebrar, um copo cair da mesa, que não estava nem na beirada, mas ele cai, ele é arremessado. São as emoções do desejo, de expressão, de pulsão de vida, de realização, de preocupação, uma série de coisas que podem vir a provocar isso. Efeitos como, por exemplo, a pirocinese, sim, onde superfícies que não têm nenhum objeto, que podem ter, né, por exemplo, madeira, plástico, podem se incendiar, ou às vezes até superfícies que não tem nada ali que possa causar combustão, como por exemplo uma pedra de mármore. Sim, já vi em reportagens, estudos e relatos de uma pedra de mármore pegar fogo. Como? Sem álcool, sem fósforo, né? Então, as nossas paranormalidades, elas podem se expressar de diversas formas para nos ajudar, para nos avisar, para nos preparar, para adiantar informações, porque o cérebro ele busca o economizar energia, ele busca atalhos inconscientes, sim, do nosso inconsciente, para facilitar a sua vida. Toda vez que você aprende, por exemplo, um movimento, como dirigir, no começo você tem muita dificuldade, porque você tem que pensar em todos os movimentos. Depois que aprende, a sua memória muscular guarda no seu inconsciente a forma de como você faz isso, e você liga o rádio, vai escutando música e falando no celular, que não deve, né? E vai fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Que mágica é essa? Então, da mesma forma, o nosso cérebro e a nossa mente, né? A nossa consciência, como você queira entender, tem formas inconscientes de buscar as informações. E daí vem as nossas paranormalidades, um fator de evolução crescente cada vez mais, que tem muita gente estudando, né? Pesquisando e gerando informação sobre isso. E algumas pessoas até de alguma forma querendo esconder, para que elas tomem essa informação antes que outras pessoas do senso comum, né, acabem tomando e usando para benefício delas. Então, meus amigos, aproveitem essa informação, desenvolva a sua paranormalidade, reconheça ela, aprenda com ela e não trate ela como uma doença, como um problema, como um sintoma de algo que precisa ser curado, porque isso veio para você crescer, para você evoluir. Então, obrigado por ficar até aqui. Muita paz, muita luz. Até a próxima.